Olá, bom dia. Vamos para mais uma aula de estruturas. Então, só lembrando um pouquinho que já vimos, nós vimos os tipos de apoio, né? Quais são as reações de cada apoio. Nós vimos também o momento, né? Que o momento é um giro, ele é gerado através de uma força que é aplicada a uma certa distância. E agora a gente vai ver o método das seções. Estamos vendo tudo isso para que em breve a gente venha aprender a fazer o cálculo das reações de apoio. Então, em breve vamos unir todos esses conceitos para fazer o cálculo da reação de apoio. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o método das seções. O que é o método das seções? O método das seções consiste em aplicar que a seção precisa, a viga, né, precisa estar em equilíbrio. Então, imaginem que eu tenho uma viga, onde ela tem um apoio aqui e outro apoio aqui. Essa viga, ela precisa ter todas as cargas que estão sobre elas precisam estar em uma condição de equilíbrio. O que significa esse equilíbrio? Significa que todas as forças que estão aplicadas, todos os efeitos que estão aplicados de cima para baixo, são equivalentes aos que estão aplicados de baixo para cima. Por quê? Se tivermos algo diferente, né? Se eu tiver um desequilíbrio, essa viga, ela pode, né, estar aí um giro, né, ou mal dimensionada, enfim. Então, eu posso ter, né, esse giro. Então, quando a gente faz o método das seções, qual que é o conceito disso? Eu vou fazer uma seção aqui na viga, então eu vou cortar aqui na viga. E quando eu corto a viga, tudo aquilo, todos os momentos que eu tenho olhando para a direita, precisa ser igual a todos os momentos que eu tenho olhando para a esquerda. Então, eu vou escrever isso, tá? Vamos desenhar aqui, olhando para a direita e olhando para a esquerda. Então, isso quer dizer, o método das seções me diz o quê? Que o somatório dos momentos no ponto P, vou colocar aqui, tá? Somatório de momentos no ponto P, olhando para a direita, tem que ser igual ao somatório dos momentos no ponto P, olhando para a esquerda, tá? Então, está aí a nossa formulazinha, tá? Vou fazer um quadradinho aqui em volta dela. Aí. Mas, eu vou escrever isso aí, tá? Então, o somatório... Opa! Vou parar isso aqui. Somatório dos momentos no ponto P, olhando para a direita, é igual ao somatório dos momentos no ponto P,
olhando para a esquerda. Certo? Vocês conseguem entender, então, que eu preciso que tudo que tem aqui desse lado seja equivalente ao que tem deste lado, para que a minha viga esteja em equilíbrio, né? Não tenha um giro para lá ou um giro para lá, enfim, ok? Então, esse é o princípio do método das seções, que quando a gente faz uma seção, seja essa seção aqui, ou essa seção aqui, que todos os momentos que eu tenho olhando para um lado precisam ser iguais aos momentos que eu tenho olhando para o outro lado, porque aqui nesse ponto, né, a gente tem um equilíbrio das ações que estão para esse lado e das ações que estão para esse lado, certo? Então, esse é o princípio do método das seções, tá? Sempre o equilíbrio. E por que eu falo equilíbrio? Porque quando a gente dimensiona uma estrutura, a gente precisa sempre dimensionar ela pensando no equilíbrio, né? Ela não pode ser superdimensionada, senão eu vou estar gastando dinheiro, né, sem necessidade. E ela também não pode ser subdimensionada, senão eu coloco a vida das pessoas que estão utilizando aquela estrutura em risco, né? A vida das pessoas coloco em risco, certo? Então, a gente sempre dimensiona pensando no equilíbrio, né? Na verdade, sempre dimensiona pensando em 3 coisas. Quais são elas, né? Vocês sabem? Uma eu já falei, né? Que é o dinheiro, né? A gente precisa sempre colocar isso em questão, né? Que ela precisa ser segura, né? Tá. Segurança. Utilidade ou funcionalidade, né? E economia, ok? Então, aí esse é o princípio que a gente sempre leva em consideração quando a gente dimensiona uma estrutura. Então, aí o equilíbrio entra aqui, né? A gente tem que colocar ela segura, porém, sem gasto à toa, né? Certo? Então, eu vou continuar aqui, deixa eu colocar mais uma folha. Aqui. Então, vamos entender um pouquinho na prática agora o que eu tô falando desse método das seções, certo? Imaginem que eu tenho aqui eu tenho 2 metros e aqui eu tenho 4 metros. Aí, aqui eu tenho, vou colocar os pontos, tá? Tenho ponto A, ponto B e ponto C. Aí, vamos aplicar aqui uma força de 2 quilonewtons. Vamos olhar para o meu ponto B, tá? Se ponto B. O meu ponto B está em equilíbrio agora? Por que ele não está em equilíbrio? Por que vocês acham que o meu ponto B não está em equilíbrio? Porque se eu fixar aqui o meu ponto B, né? Eu estou fixando aqui o ponto B, fixar aqui o ponto B. O que acontece? Essa força de 2 kN vai promover um giro assim, certo? E então, ela não está em equilíbrio. O que eu preciso para deixar esta viga em equilíbrio, ou seja, fazer com que o momento aqui, nesse ponto, seja equivalente tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, né? Eu preciso fazer com que esse giro, ou seja, este momento, seja igual a este momento, porque aí ambos se anulam, certo? Para isso, eu preciso colocar, né? Eu preciso de uma força aqui deste lado de quantos quilonewtons? Ai. Agora vamos lá, gente. Vamos aplicar o método das seções.
Então, vamos cortar a minha viga aqui no ponto B, tá? Então, eu vou fazer uma seção no ponto B. E a seção no ponto B, eu vou fazer a seção olhando para a esquerda. E aí, gente, vamos lembrar lá daquela regra lá de sinais que eu passei para vocês na aula passada. E eu tenho que colocar aqui no cantinho sinal. Se eu tenho a minha seção e eu estou olhando para o lado esquerdo, o meu momento positivo tem esse giro assim. Se eu estou olhando para o lado direito, o meu momento positivo tem este giro aqui. Então, aqui para a direita e aqui para a esquerda, tá? Então, vamos lá. Eu estou olhando para a esquerda, então, a minha regra de sinal, o meu giro positivo é o sentido horário. Vamos fazer aqui, ó, quanto vale o momento no ponto B, se eu estou olhando para a esquerda. Então, vamos olhar aqui, ó, tá? Vamos olhar aqui. Momento é o quê? Força vezes distância. Qual é o valor da força? 2 kN. Qual é o valor do 2 kN até o ponto B? 2 metros. Então, o momento no ponto B é igual a 2 kN vezes metro, certo? E qual é o sinal desse momento? Bom, aqui, ó, tá me dizendo que se eu estou olhando para a esquerda, o positivo é o giro no sentido horário. E aqui o giro olhando para a esquerda, né? Ele faz um giro no sentido anti-horário. Ou seja, esse meu momento aqui tem o sinal o quê? Negativo. Vamos colocar aqui, ó. Menos 2 kN vezes 2. Ou seja, o meu momento em B vale menos 4 kN metro, certo? Muito bem. O que o método das seções me diz? Que para a viga estar em equilíbrio, quando eu faço o momento em B olhando para a esquerda, ele precisa ter o mesmo valor do momento nesse mesmo ponto, que é o ponto B, olhando para a direita. Então, gente, vamos agora calcular aqui, ó, quanto vale esta força aqui para que a minha viga esteja em equilíbrio, certo? Bom, eu já tenho o valor desse momento aqui, que eu acabei de fazê-lo aqui, certo? Vamos colocar ele aqui, então. Momento em B, olhando para a esquerda, é igual a menos 4 kN metro, certo? E agora, quanto vale o momento em B olhando para a direita? O momento em B olhando para a direita vale, olha só o sentido do giro, é positivo ou é negativo? Se eu estou olhando para a direita, o giro positivo é o giro anti-horário. Então, aqui também eu tenho negativo, tá? Então, o momento em B, olhando para a direita, também é negativo. Eu tenho menos a força vezes a distância. Qual é o valor da força? É uma incógnita, né? Eu não sei. Então, eu vou colocar aqui F vezes qual é a distância? 4 metros. Opa. E aí, agora ficou fácil, né, gente? O que eu tenho que fazer? Só isolar para ter o valor da minha força.
Tá, voltando aqui. Obrigada. Tá, vamos lá. Então, vamos lá, gente, olha só. Meu sinal aqui tá negativo e aqui tá negativo. Eu vou passar para o outro lado, dividindo, certo? Tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Passa para lá, e aí... Opa, aí. Então, F é igual a 4 kN/m, menos 4, dividido por 4 metros, certo? Menos 4 metros. Corta, corta. E 4 dividido por 4 é igual a quanto? 1 metro, corta, 1 kN. Muito bem, queridos. Conseguiram entender? Vamos colocar aqui agora esse valor aqui, só para a gente analisar, para que a gente... quero que vocês olhem aqui comigo um pouquinho. Bom, se eu tenho aqui exatamente nesse ponto aqui, se eu tenho exatamente aqui no meu ponto B, uma força de 2 aplicada a uma distância de 2, e aí eu tenho uma força aplicada ao dobro da distância, para que o momento seja o mesmo, a força tem que ter o dobro, ou a distância o dobro do valor, certo? Vocês conseguem entender isso? Esse é o conceito de equilíbrio. Para que esse ponto esteja em equilíbrio, eu preciso ter um giro neste lado e no outro lado um giro nesse sentido. Para quê? Para que esses momentos se anulem, certo? Isso é o método, isso é que o método das seções me traz. Traz sempre o conceito do equilíbrio, que quando a gente faz uma seção num ponto, a gente busca saber quanto vale o momento para um lado, quanto vale o somatório, né, dos momentos para o outro lado, para verificar se a viga está em equilíbrio. Tá? Então, o método das seções consiste em fazermos seções em determinados pontos da viga, fazermos o somatório de momentos de um lado, olhando para um lado, né? Aí fazemos o somatório de momentos, olhando para o outro lado, e em seguida igualamos esses dois somatórios, porque se a viga está em equilíbrio, esses somatórios, eles são equivalentes, certo? Para que o que eu tenho de giro de um lado seja equivalente ao que eu tenho de giro do outro, e assim a viga esteja em equilíbrio. Certo, queridos? Conseguiram entender, então, qual é o conceito do método das seções? Por que a gente usa ele? O que significa o equilíbrio? A importância de dimensionarmos a estrutura, né, pensando no equilíbrio. E aí, aqui, um exercíciozinho prático, só para vocês entenderem aí isso aplicado na prática, tá? Então, queridos, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Na semana que vem, vamos começar, então, a fazer o cálculo de reação de apoio. E aí, vamos também, eu vou trazer mais alguns conceitos sobre o equilíbrio ainda para vocês. E aí, continuamos na semana que vem. Então, muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma boa semana de estudos e até. Tchau, tchau.